Voltamos agora com Alagoas Arte e Cultura para conversarmos mais um pouco sobre arte em Alagoas. Já ouvimos esse primeiro bloco com o Naldinho e aqui a gente está fazendo essa pausa para conversar sobre uma importante entidade em Alagoas, conversar sobre o Instituto Histórico e Geográfico, sobretudo sobre o Museu do Instituto Histórico e Geográfico, com seu rico acervo. Para fazer isso, nós estamos, como já anunciamos no começo do programa, com o médico cirurgião plástico Fernando Gomes. Fernando, um prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Paulo. E de começo já está uma curiosidade danada, né? Porque você é um cirurgião plástico, né? Reconhecido, admirado em Alagoas. E como é que você se bandeou, menino, para esse negócio de arte? Eu noto que você gosta muito disso, sobretudo sobre essa parte da pesquisa histórica, da pesquisa. Como é que foi? Isso vem de antes? Você é mais médico do que pesquisador? É mais pesquisador? Como é essa sua dualidade? Não é nem dualidade, Paulo, essencialmente eu sou médico, mas a relação artística está no meu quintal, né? Eu sou da região, eu nasci nas Alagoas, a minha origem está na região dos Camarás, no Paço de Camaragibe, e vivenciei muito o que você vivenciou também, ou seja, os bairros periféricos daqui da nossa Maceió, ou seja, cresci no Trapiche, no Prado, na Ponta Grossa, isso aí, ou seja, dá uma vivência com os viventes que cristaliza dentro de você a essência artística, ou seja, e o museu, estar no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas é um privilégio para mim, ou seja, e coordenar essa instituição, ou seja, sendo o diretor do seu museu, que é instituído desde 1869, ou seja, é a nossa mais vetusta instituição, indiscutivelmente. O Instituto Histórico e o seu museu não tem nenhum hiato, não tem nenhum momento em que ele deixou de funcionar. São quase 140 anos. No próximo ano, o Instituto Histórico completa 140 anos. E mais um dado, ou seja, esse acervo tem que ser reconhecido e referendado pela população alagoana. Os que pensam o saber dizem o seguinte: quando você quer reconhecer alguma coisa, você tem que conhecer. Então, o Instituto Histórico é entre os congêneres no Brasil, talvez, sem hipérbole, o mais importante. Talvez em acervo mais importante do que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi o primeiro entre eles. O primeiro instituído ainda no período imperial, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Depois ocorreu a instituição do Instituto Histórico e Geográfico Pernambucano, que ainda naquela época se intitulava Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano. Depois ocorreu o nosso, nós somos o terceiro no Brasil. E o nosso instituto tem hoje uma hemeroteca formidável. Nós temos os jornais antigos, mais de 70 jornais. É uma hemeroteca que está aberta para a comunidade. Agora, é claro que com devido cuidado. Quando você vai compilar, estudar e ler você tem que tratar aquilo com carinho e com um certo conhecimento. Então, as pessoas manuseiam com luva, com máscara, tem todo um ritual. Parte disso já está microfilmado? Isso é um dado muito importante. Agora mesmo, no Instituto Histórico, a Universidade de Utah realizou um convênio com o Instituto Histórico. Isso é formidável, porque está digitalizando todos os documentos do Instituto Histórico, ou seja, isso é fantástico. Aí nós poderíamos dizer assim, mas a Universidade de Utah está aqui, está microfilmando, digitalizando todo o nosso acervo. Olha, isso é extremamente caro. Se nós tivéssemos que fazer individualmente, que seria o ideal, porque as universidades americanas não criam a mesma condição para quem vai lá, mas nós não temos uma outra situação a não ser criar essa condição para guardar, e guardar muito bem. Além disso, além desse dado, nós temos o nosso acervo no museu, na parte baixa e na parte de cima. O nosso museu, além da hemeroteca, nós temos uma biblioteca
que sem dúvida é a mais importante biblioteca do nosso estado, ou seja, nós temos mais ou menos 16 mil volumes. E aqui eu vou dar um testemunho. Precisei um dia desse de um livro do Tavares Basto. Não existia. Procurei, aí eu digo, vou ligar para o Dr. Jaime. Ele disse, temos aqui um exemplar, um livro de Tavares original. Fomos lá gravar. A TV Assembleia gravou para fazer um Memória Alagoana sobre o Tavares Basto. Sou testemunho dessa biblioteca que vocês têm. E mais, está aberta aos pesquisadores. Nós temos um Instituto Histórico, alguns podem até dizer, o Instituto Histórico precisa ser mais referendado, precisa mais ser visitado. Ou seja, claro que sim, está aberto para todos. E há uma... Diariamente. Diariamente. E a qualidade do pesquisador que... Talvez, eu diria, sem pestanejar, nos últimos 20 anos, a nossa produção de livros, eu diria que a metade dessa produção é oriunda do Instituto Histórico. Eu digo a metade produção intelectual alagoana, ou seja, então ele está em ebulição constante. Na nossa última reunião foram lançados 3 livros. 3 livros, ou seja, de consórcios vinculados ao Instituto Histórico. Então, existe uma relação de pesquisa muito envolvida com todos, mas é importante que as crianças, os pais que estão nos ouvindo, ou seja, tirem um dia. O grande problema nós temos que o Instituto Histórico só está aberto nas manhãs e até sexta-feira. Ou seja, mas dá, de certa forma, para tirar um dia numa manhã e levar o filho ao Instituto Histórico. Nós temos guias, pessoas que levam numa caminhada interessante sobre a nossa história e que, de certa forma, criará brilho no olhar dessas crianças e nutrirá o mais importante, o nosso mito, a nossa mitologia própria, a nossa tradição que existe. Ou seja, a alagoanidade mais do que nunca está presente naquela casa, aquela casa que é a essência das Alagoas. Além da nossa hemeroteca, da nossa biblioteca, Paulo, é muito importante nós referendarmos um grande alagoano que militou no Pará no século XIX, chamado Jonas Montenegro. Você imagine, século XIX, 1848 foi publicado o livro básico vinculado às origens das espécies, Darwin. E esse homem, por volta de 1870, mais ou menos 78, 80, esse Jonas Montenegro, um grande alagoano. Ele militando, vivendo, era um jurista, um homem vinculado à jurisprudência no Pará, a serviço, ou seja, teve condições de compilar e de trazer para as Alagoas, talvez a mais importante, ou seja, coleção de objetos marajoaras que o Brasil possui. O nosso Ladislau Neto, com critério de escola, foi o primeiro a estudar a nossa antropologia. O Ladislau Neto, com critério de escola, é o nosso pai o pai da antropologia nacional. Alagoano que deixou de ser deputado federal, foi eleito deputado federal por Alagoas e disse: eu não quero ser deputado federal, eu quero ser homem vinculado às artes, e não quis deixar a direção do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O Jonas Montenegro, já conhecendo os estudos, tendo essa interação, trouxe para Alagoas aos poucos. Nós temos objetos do dia a dia do nosso silvícola, do nosso índio. Objetos fantásticos, desde a indumentária, originalíssimos, que você não encontra em canto nenhum, claro que do mundo, indumentária também. Da indumentária, máscaras, objetos, os remos, nós temos uma coleção de remos, de objetos do dia a dia, de luta também, flechas, e temos também a arte marajoara. Eu queria que você falasse um pouco, já lhe interrompi aqui, é porque eu estou agoniado, que ali é tanta coisa boa que tem no Instituto Histórico, que é como você diz, é para o alagoano